Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Romanos, capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede ao nosso favor. Você sente glorificando a Jesus Cristo? Eu quero falar para você o papel fundamental do intercessor. E a nossa maior missão diante desse capítulo que nós lemos aqui, capítulo 8, versículo 32 ao 34, é conseguir observar que aquilo que Paulo está dizendo, versículo 31 até o 34, só se torna possível por causa da intercessão de Jesus Cristo. Fala amém. Fala amém. Ok. Fala intercessão. Hoje eu tive uma experiência. Eu estava orando de manhã, era 5 horas da manhã. E foram 2 horas de orações difíceis. Porque foram 2 horas de guerra na oração. Batalhei com um trono durante 2 horas. Houve um momento desse estado de oração que eu apaguei. Eu entrei numa dimensão do espírito. Eu dormi, mas meu espírito foi levado para dentro de uma dimensão. E eu estava num lugar, e de repente, olha só o que é o nosso papel de intercessor. De repente, eu vi um rapaz num caminhão. E eu chegava naquele rapaz do caminhão. Quando eu olhava aquele rapaz, era um jovem chamado Jefferson. Esse jovem, hoje é um homem, Jefferson, ele estudava comigo no primário, lá na Escola Municipal Castelo Branco, no BNH. E o Jefferson, ele foi um grande amigo meu de infância, foi o meu melhor amigo de infância. Quando chegou, acho que no 6º ano da escola, ele foi para uma outra turma, eu fui para outra turma, e nós perdemos a amizade. Olha quantos anos que eu nem lembrava da existência do Jefferson. E de repente, quando eu chegava na porta do caminhão, eu vi o Jefferson, e ele falava assim, da irmã dele. E quando ele falava da irmã dele, ele falava assim, a Jéssica é lésbica, ela está com esses problemas na vida dela aí. Eu ficava assustado assim, eu ouvia aquilo. E de repente, quando eu ouvi ele falando aquilo da própria irmã dele, apareceu-se um livro que parecia a Bíblia aberta para mim. Milhares de nomes de pessoas apareciam escrito para mim. E o Espírito falava para mim, você intercederá por essas pessoas. E eu voltei em espírito. E eu orei pelo Jefferson. Só que por um momento eu voltei daquele transe assim, em um estado de choque, que eu fiquei, meu Deus, tu me levou para ver o Jefferson, Senhor. Ele falava da irmã dele, a Jéssica. A gente brincava juntos. Eu jogava videogame com o Jefferson quando era criança. E eu vi o estado da irmã dele. Eu fiquei em choque. Fiquei triste. O sentimento que eu tive por ele na infância voltou pela graça de Deus naquele exato momento.
E eu agora já tenho mais uma obrigação, quando eu estiver em intercessão, de interceder pelo Jefferson e a Jéssica, que eu nem me lembrava mais deles. Para você ver que através de uma revelação dessa, nós podemos conhecer o quê? O coração de intercessor, do maior intercessor de todos os tempos, Jesus Cristo. Escute o que eu vou te falar essa noite. Como é que você sabe que uma pessoa está entrando para dentro do ambiente da intimidade com Deus? Simplesmente pelo fato de quando Deus começa a compartilhar o coração de intercessor dele com você. Quando Deus, pelo Espírito Santo que está na sua vida, te convida a ver as necessidades das almas nessa terra, e Ele compartilha com você a dor dele, e o que Ele está procurando sobre essa terra, significa que Deus te considera, que você é uma autoridade do mundo espiritual, onde Ele pode compartilhar com você o lugar de intercessor dele. Então, a maior autoridade do intercessor é aquele que assiste diante do Senhor e corresponde às demandas dos céus com a sua própria vida em favor do seu próximo nessa terra. Se nós tirarmos os intercessores da igreja, não sobra mais nada da igreja. Mais nada. Se você não sabe, a maior chave que eu carrego na minha vida é a oração. E a oração está totalmente ligada à intercessão. A oração só pode ser frutífera na vida de um cristão quando ele intercede. A intercessão é um dos graus mais elevados de relacionamento do coração do homem para com o coração de Deus. Se você tira a intercessão da vida de uma pessoa que ora, significa que ela não tem comunhão com Deus. Pois é impossível eu me aproximar diante do trono da graça sem o mesmo sentimento que Cristo teve por mim e por você, quando Ele se chegou diante do trono do Altíssimo e se ofereceu voluntariamente pela minha e pela tua vida. A maior intercessão que uma pessoa pode ter feito nessa terra foi a entrega de si mesmo. Ninguém conseguirá competir com Jesus nessa dimensão de intercessão, porque Ele entregou o próprio corpo dele, a própria alma dele, o próprio espírito dele, pela sua vida em intercessão. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso intercessor perfeito. A intercessão dele foi perfeita, completa, suficiente e poderosa para derramar salvação para toda a humanidade. Aleluia. Mas nós somos aqueles que pegamos a taça do nosso coração e se chegamos diante do trono da graça, Ele enche a nossa taça com a unção de intercessão. E quando um intercessor está cheio de intercessão, significa que ele está cheio de poder para produzir salvação. Nós replicamos a salvação, replicamos o favor que Cristo já nos determinou nas regiões celestiais. Aleluia! Replique o favor que Deus te deu para a tua salvação, através da intercessão pelos seus familiares, pelos seus amigos, pela sua cidade. Eu lembro que as minhas maiores experiências iniciais no Evangelho, na relação à intercessão, foi aos meus 17 para 18 anos de idade. Tu pensa, um jovem cheio do Espírito Santo, sem preocupação na vida, nenhum, tomado pela paixão ardente pela presença de Deus, que vivia em cima dos montes, e pensa como é que era a minha vida de intercessão.
violenta. Uma das coisas que eu aprendi profundamente sobre oração e intercessão, são dois irmãos gêmeos ou duas irmãs gêmeas que não se separam. Melhor ainda, é como um casal que não pode se divorciar. Há muitos cristãos que estão se divorciando da oração, estão perdendo a sua maior oportunidade de vida, de produzir galardões eternos para si mesmo. Produzimos galardões através da intercessão. Produzimos salvação através da intercessão. Levantamos muralha de proteção para nossa família através da intercessão. Garantimos que pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus consigam alcançar a sua salvação por extrema graça e misericórdia de alguém que deu a sua vida por outro na intercessão. Um dos maiores valores de um intercessor é colocar a sua vida em prol de outros diante de Deus. É responder com justiça, pela justiça que carrega para aqueles que não têm justiça, diante do trono da graça. Aleluia. Os intercessores são os maiores geradores de favor para a terra. São aqueles que conseguem conectar os céus com a terra. Eles ligam, eles fazem que o canal das promessas se conecte sobre essa geração. Se nós estancarmos a intercessão da terra, já era. O diabo, ele toma posse de tudo. Embora o governo do homem é vendido às trevas por causa da decadência humana, a única maneira de interferirmos contra os poderes das trevas e paralisarmos os carros do anticristo que está vindo nas nações agora, é com intercessão. Se nós conseguirmos refrear o anticristo por mais 5 anos, através da intercessão, podemos alcançar milhões de almas através do evangelho. O diabo, ele quer acelerar os planos dele, do anticristo, através da proliferação da iniquidade, de leis malditas, para provocar a ira do Altíssimo sobre essa terra. E os únicos que conseguem apaziguar a ira de Deus são os próprios filhos de Deus, intercessores. Quando há intercessores que prevalecem na luta diante de Deus por almas, é sinal que os planos de Deus prevalecerá para a salvação de famílias e essa geração da glória. Da glória. Irmãos, eu ouso dizer o que eu vou te falar aqui. Se no livro de Isaías o Senhor diz que ele olhou para a terra e admirou-se que não havia um intercessor que se colocasse diante dele para clamar pelaquela geração, se ele olha para um intercessor e ele dá uma estima de um valor tão grande desse, que ele fala que olhou para a terra e viu que não havia um intercessor e admirou-se, significa que o poder de um intercessor que consegue entrar diante do trono da graça é mais poderoso do que o exército bélico dos Estados Unidos. Eu quero dizer que uma pessoa que alcança o favor diante do Altíssimo pode paralisar a terceira guerra mundial. Fala fé. O intercessor é aquele que é cheio de fé. Aleluia. Se tem uma pessoa que é dotada de fé, é um intercessor, irmão. Oh, meu Deus do céu, o intercessor é o maior presente de Deus para dentro de uma igreja. Valorize os teus intercessores nesse lugar e não perca o favor deles. Não perca o favor de um intercessor, meu filho. Honre os teus intercessores, porque eles carregam justiça no mundo espiritual ao seu favor, da glória a Jesus Cristo. O Senhor fala para Ezequiel:
sobre Daniel, Noé, homens justos, sobre Jó, que se tivesse esses 3 homens, por causa deles, Deus livra uma nação inteirinha. Você vê o papel do intercessor quando você vê que Abraão recebe o anúncio do juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra, que é acabar com Ló, que estava junto com toda a sua família dentro de Sodoma e Gomorra. Ele começa a interceder pela sua família diante dos anjos. O Senhor estava diante de Abraão, e Abraão começa a interceder. Se tivesse 100 justos, 50 justos, tu destruiria a terra? Não, por causa dos justos. Olha o intercessor batalhando. E se não fosse a intercessão de Abraão diante do Senhor, Ló estaria fulminado. Enquanto Abraão estava intercedendo, os anjos estavam lutando para arrancar Ló e a sua família de dentro de Sodoma e Gomorra. Enquanto nós estamos lutando na intercessão, os anjos começam a batalhar por essa geração, para livrar do juízo final que está chegando. Eu quero chamar vocês, irmão, a uma grande responsabilidade de intercessão nesse ministério. Nós não estamos aqui para ter intercessões infantis diante de Deus. Intercessões infantis são aquelas que você gasta 5 minutinhos e fala: Deus, tenha misericórdia da minha família, Deus salve meu papai e minha mãe. Isso é genérico, meu filho, isso é emotivo. Intercessões maduras que se apoderam dos céus para combater principados e potestades, elas são geradas através de gemidos, dores e angústias. Quando você começa a sentir dor no lugar de uma pessoa, quando você começa a sentir angústia por pessoas que estão no pecado, na destruição, indo para o inferno, quando você começa a sentir dor pelos pobres que não tem que comer, e você intercede com esta dor, significa o quê? Cristo está compartilhando com o teu coração o sentimento dele. Quando Cristo, Ele te dá o coração de intercessor, Ele te dá acesso ao trono da graça, para mudar qualquer circunstância nessa terra. Mas a igreja brasileira, covardia, se esquece que o maior trabalho da noiva de Cristo, da igreja de Cristo nessa terra, é sermos intercessores por essa geração, irmão. Uma igreja que só vive para os seus próprios propósitos é uma igreja apagada no mundo espiritual, é uma igreja que os principados tiram a chacota, uma igreja compromissada só com o seu entretenimento, só com as suas ovelhinhas aqui dentro, é uma igreja que não vai além dos seus próprios olhos. Mas uma igreja que intercede, uma igreja que clama por nações, que ora por salvação, é uma igreja que é vista diante do Cordeiro, que tem o seu galardão garantido, que não será como uma palha que será queimada por obras próprias, mas será obras de ouro, obras de pedras preciosas, que quando chegar naquele grande dia, vamos receber galardões eternos por cada alma que foi salva através das nossas intercessões. Muito do nosso trabalho espiritual de interceder por salvação de alma aqui vai ser colhida por outros ministérios, mas o galardão vai ser meu no final. É isso. Vai chegar o tempo, está chegando esse tempo. Deus vai dar uma nova comissão para nós nesse ministério. A comissão das missões. Estamos gerando isso em oração, gerando com semente que nós estamos lançando. Partimos para a missão. Tivemos grandes resultados, mas espera aí, é só uma semente, é só um preparo. Quando Deus dá o toque da largada e falar: agora corram e ganham almas. Aleluia! Deus vai nos colocar o quê? Recursos, armas espirituais, para que nós possamos avançar com poder violento de salvação de almas, sobre o Brasil, sobre nações.
Você vai ver a favela da Sebim rendida ao Cordeiro de Deus. Você vai ver a Rocinha rendida, o Chapadão, o Jacarezinho, Vidigal. Você vai ver quando chegar o tempo da comissão dos intercessores desse lugar. Pessoas que são cheias da unção de intercessão, irmão. São pessoas que têm uma espada gigante no mundo espiritual. Eu lembro um dia que um anjo apareceu para mim, deu uma espada para mim escrito assim, ó, intercessão. Me entregou assim, apareceu para mim, me entregou em visão. Antes de você se tornar um pregador, um ministro, você vai ter que se tornar um intercessor. Um verdadeiro pastor em cima de um púlpito, um pregador, tem que ser um intercessor. Porque o poder genuíno da sua palavra, que para transformar a vida, ele não é gerado porque estuda muito ou prega bonito, ele é gerado de joelho no chão. Quando você tem sermões sem vida de intercessão e oração, você vai ter sermões vazios, que só pode iludir a tua mente, mas não pode transformar teu coração. Da glória a Jesus Cristo. É isso que a igreja tem que despertar para esses últimos tempos. Precisamos de homens e mulheres em cima desse altar aqui, sobrecarregados dos fardos de Cristo por esta geração, irmãos. Sobrecarregar, sabe o que significa isso? Você vai sentir a dor de Deus para a transformação de uma alma que está aqui dentro, ó. A urgência de um despertar de uma igreja. Quanto mais um homem e uma mulher, ele tem o vislumbre de quem Deus é, quanto mais próximo de Deus ele se torna, mais santo ele é. E quanto mais santo uma pessoa é, significa que ela é apaixonada pela oração, pela intercessão. Homens e mulheres santos são homens amarrados, vinculados, doados, vendidos, tomados, escravos da oração. Quando você vê um homem santo na tua frente, irmão, pode ter certeza disso, que essa pessoa ora muito. Você nunca vai encontrar uma pessoa santa que não ora. É impossível. Você vê uma pessoa cheia de santidade, porque ela é cheia de comunhão, cheia de intimidade. Ela carrega, é portadora da presença de Deus, aleluia, da glória. O que eu aprendi para vocês, para falar para vocês sobre oração e intercessão é: Deus se revela a quem ora, Deus corresponde a quem intercede. Quem está comigo na glória, Jesus Cristo? E nós precisamos o quê? Aprender a nos unir ao trono da intercessão do nosso mestre. Você vê que tem dois tronos, porque ele está sentado à destra do trono do Altíssimo. Jesus está sentado num trono de glória, esse trono chamado trono de Davi. E quando ele voltar para trazer o milênio, ele vai estabelecer o trono de Davi e se assentará para reinar durante 1000 anos sobre essa terra. Então existe uma autoridade que Cristo quer transferir para você que está me ouvindo aqui dentro aqui. Se você não está intercedendo, você está perdendo tempo. Porque quanto mais eu gero favor diante de Deus por outras vidas, mais eu gero favor para mim mesmo. Estão me entendendo? Coloca para mim Hebreus capítulo 7, versículo 24 ao 25. O mundo, com todas as suas agitações e perturbações, está aguardando as nossas intercessões para trazer libertações. Posso falar um segredo para vocês? Quer me ouvir? Você quer me ouvir? Você sabe quando eu mais vejo libertação aqui dentro do ministério? Fala quando? Quando eu dobro o meu joelho, eu oro por cada pessoa do meu ministério, eu peço especificamente para aquela pessoa, eu entro no campo da batalha espiritual, quando eu chego aqui já está feito, eu já sei que a pessoa vai ser liberta. Já está feito. Um homem que prevalece na intercessão, ele já sobe convicto sobre o altar, já está com a vitória ganhada. Quando nós estamos pregando a palavra aqui, é uma guerra, é uma batalha, é uma guerra. Guerra contra a incredulidade, guerra contra a falta de apego a Deus, guerra contra a falta de fé das pessoas, guerra contra principados, demônios, guerra contra a fraqueza da tua carne, guerra contra o teu cansaço, guerra contra as suas perturbações da tua mente, guerra contra as suas necessidades que você quer aqui dentro, guerra contra tudo. Então nós temos que derrubar tudo isso, para no final prevalecer somente a vontade de Deus para a sua vida. Entenda bem.
o que prospera o homem sobre essa terra é viver para a vontade de Deus. Para viver para a vontade de Deus. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. Concluindo, Ele é poderoso para salvar definitivamente todos aqueles que por intermédio dele se achegam a Deus para viver para sempre. Ele vive, pois vive para sempre para o quê? Interceder por eles. Meu Deus, meu irmão, quando você chega lá no céu em espírito, teu coração se libera aqui, você começa a pedir graça. A única maneira de você ser ouvido é quando Jesus estende a mão para você lá. Ele intercede por você. Está habilitado, está santificado pelo meu sangue, está em concordância com o que eu sou, está querendo verdadeiramente a mim. Olha para você ver a importância de um intercessor. Aprenda a importância de um intercessor. Jesus é o grande intercessor do livro de Isaías, pelo que ele mesmo manifestou seu braço de salvação. Ele é o braço de intercessão nosso, meus queridos. E se você não sabe, o grande avivamento, a maior colheita de todos os tempos que nós estamos aguardando, antes do grande dia da grande tribulação, virá, porque milhares e milhares de santos intercederam durante anos e anos, ao favor da nossa geração, ao favor do derramar do maior avivamento esperado de todos os tempos. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Eu creio que o Senhor está montando um exército tão bem organizado, quando a largada do avivamento vai bater o avivamento no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, vai bater em vários pontos do mundo, mas o maior ponto vai ser o Brasil, o maior celeiro é o Brasil. Quando o Senhor dá a largada, homens de posição de autoridade, várias ramificações da sociedade, vai virar uma conexão só, tudo vai se conectar ao mesmo tempo, tudo se conectará ao mesmo tempo, tudo. E essa grande conexão que vai se fazer nos últimos dias, é onde nasce a maior colheita de almas antes do arrebatamento. Então nós, como os intercessores, nós vamos ser o quê? Sabe o que eu faço? Sabe o que você deveria fazer? Fala o quê? Fala o quê? Pega o favor daquele que outros oraram muitos anos. Entra nesse lugar e pega o favor da oração deles. O que Apocalipse nos ensina sobre a taça de oração dos santos? Que vai ser derramada. Sabe o que significa isso? Quando eu estou me alinhando ao que Deus está falando, por meio de profetas e apóstolos, durante séculos Deus vem falando isso. Séculos. Anos e anos, no último século, Deus tem usado o quê? Profetas e apóstolos para falando. Está falando, estou profetizando. Eu já li vários livros desde 1991, pessoas que estão profetizando. 92 pessoas profetizando, 94, 97 quando o seu mover apostólico, que começou, e profetiza o avivamento do Brasil, profetiza, os apóstolos de fora, de várias nações estão profetizando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar e vou pegar esse favor para mim. Sabe como? Me posicionando como intercessor, me colocando interessados pelaquilo que Deus se interessa, é a salvação de almas. Da glória. Fala, o maior interesse de Cristo, salvação de almas. Fala, segundo maior interesse de Cristo, santidade para as almas. Fala, terceiro maior interesse de Cristo, o arrebatamento dessas almas. Temos que orar para salvação, santificação e pelo arrebatamento. Deus tem que... Hoje eu falo para você, Jesus voltasse agora, tu está preparado para o arrebatamento? Tu está preparado mesmo para o arrebatamento? Tua vida está santa? Não vai subir para o arrebatamento quem não é santo, meu filho. Quem não está em santificação não sobe. Quem não estiver com a lamparina acesa não tem acesso. Não adianta. O arrebatamento é para quem está vivendo em santidade, apartado desse mundanismo. Não adianta.
Não tem como escapar disso, é a palavra de Deus. Santificai-vos em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente conservados para o dia da aparição do nosso Senhor. Como essa geração quer ser arrebatada? Não tem santidade no corpo, pô. Fica nas vaidades, as igrejas estão ensinando cada vez mais as pessoas a idolatrar o teu próprio corpo. Estão se idolatrando e quer salvação onde? Isso é um engano, irmão. Engano. Toda igreja que é compromissada na oração é uma igreja que consegue ver, ouvir e saber o que é santo e o que não é santo. Nenhuma igreja será capaz de discernir a santidade de Deus se ela não estiver vestida de oração da glória. Falou, tem que me vestir de oração. Falou, me visto de oração. Começa a orar em línguas agora. Libera teu espírito, libera. Você não quer unção não, meu querido? Pelo amor de Deus. Você quer alguma coisa com Deus aqui, cara? Você quer fome de Deus aqui? Meu, você quer um sermão a menos aqui? Procura qualquer outra igreja. Procura outro pastor que pregue no nível de um pastoral para você. Eu estou pregando no nível apostólico para vocês aqui. Eu estou pregando aquilo que meu coração queima, meu querido. Nós estamos vivendo vida de oração na batalha, de frente com a guerra contra o principado de demônios. Tu acha que eu vou subir aqui em cima para brincar com a tua fé? Eu vou chamar pessoas que querem compromisso com Deus. Não estou aqui para chamar pessoa para sentar, para se tornar membro da nossa igreja aqui, não. Estou se tornando pessoa para se tornar concidadão dos céus, aqueles que se apossam da sua salvação eterna. Aleluia! O Espírito Santo não habita em corações que não oram. Corações vazios da oração são vazios de Deus. Corações que clamam, corações que oram, corações que intercedem, se carregam do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ter prazer em habitar com você. Dá glória a Jesus Cristo. Dá glória a Jesus Cristo. Nosso desespero, aguardamos o poder capaz de responder às necessidades dessa geração. E a única forma das necessidades dessa geração ser correspondida é através do poder da intercessão. Fala intercessão. Fala intercessão. Intercessão. Meus filhos, se eu pudesse largar todo instituto, largar tudo que eu estou trabalhando para gerar recursos para a igreja, largar tudo isso, e ficar só como eu ficava no meio do monte, meu querido, quantas almas eu não estaria salvando através da minha intercessão, dedicar só meu tempo para aquilo ali. Hoje eu tenho que ser intercessor, tenho que orar, sou pregador, sou apóstolo, trabalho como empresário, trabalho em várias outras coisas, mas eu não abandono meu compromisso primário, porque se eu não orar, se eu não me entregar nesse altar, eu não sou nada, já era. Quem está me entendendo? A glória a Deus. Falou que sustenta a minha intimidade com Deus. É um desejo apaixonante, ardente, não romantizado. Fala um desejo que me leva a entrega da minha vida, do meu tempo, das minhas prioridades para o meu Senhor Jesus Cristo. 6 marcas de um verdadeiro intercessor, presta atenção. 6 coisas que tem no coração de intercessor. Primeira, um senso de necessidade humana. Quando o intercessor está intercedendo, ele se coloca diante de Deus pelas necessidades humanas, pela salvação do homem, pela libertação do homem, pelo suprimento de um alimento do homem. Nós intercedemos para Deus dar recurso, para levar comida para um pobre, para tirar uma pessoa que está escrava da bebida, do vício, do álcool, da prostituição. Necessidades humanas. Libertação das famílias, paz das famílias. Segundo, o amor com o coração intercessor de Cristo. Fala, amar o coração de Cristo. Observe ele. Passava madrugadas, altas madrugadas de oração. Quando era o amanhecer, ele começava a trabalhar. Curar os enfermos, libertar os cativos oprimidos, suprir os necessitados, milagres e maravilhas. Por quê? Porque ele tinha um coração de intercessor. O intercessor é aquele que consegue se antecipar e ver o que é para fazer.
Muitas coisas. Terceiro, uma consciência de impotência pessoal. Sabe por que o intercessor intercede muito, ora muito? Porque ele consegue se enxergar que ele não pode nada sem Deus, que ele não é nada, que o ser humano não pode nada, que nós somos miseráveis, que precisamos de misericórdia. Os intercessores são aqueles que geram, que provocam a misericórdia de Deus ao favor das almas, da glória. Aleluia. Será que alguém pode dar mais glória, irmão? Fala, me torna um intercessor, Senhor. Quinto, poder, fé no poder da oração. Fala, o intercessor são os que mais têm fé. Irmão, o intercessor não pode ter dom de ser um operador de milagres, mas é o que mais ora para Deus fazer um milagre. Chega um camarada que eu conheci, pessoas que nem oram, irmão, por ninguém, mas tem um chamado de ser um operador de milagre, é dons, é o dom de curar, é o dom de fazer milagre, e maravilha, vai lá e coloca a mão, mas o intercessor é aquele que chora para almas ser curadas, ora por milagres, são os que mais têm fé, são os que mais oram para Deus prover finanças, para Deus sustentar os pastores, para Deus guardar a santidade da igreja. Falo, os intercessores são os maiores guerreiros no mundo espiritual, da glória a Jesus Cristo. Sexto, coragem para perseverar apesar da recusa e garantir uma recompensa abundante no reino de Deus. Então, uma das marcas de um intercessor é a sua perseverança, apesar da grande dificuldade, recusa, porque muitas pessoas recusam-se a orar, muitas pessoas não valorizam o ministério de intercessão. Isso é um erro, um perigo. Hoje, nós vemos muitos ministérios optando em valorizar quem é profissional no altar do que é quebrantado na oração. Não se preocupa não, esse profissionalismo está saindo já. Os profissionais vão ser demitidos. Quando se considera bom demais e profissionais demais, eles podem ser demitidos. Nós somos herdeiros, a herança dos filhos. Nós temos herança na igreja. E o altar, sabe, está esperando por quem? Corações quebrantados. Homens e mulheres rendidos a Deus em prol dos seus propósitos para esta terra, da glória a Jesus Cristo. Escute aqui. O Senhor nos escolheu para sermos libertadores e canais de transferência de poder sobre essa terra, através da intercessão. John Wesley diz uma declaração: Deus nada faz que não seja por resposta das nossas orações. Deus, ele decidiu, ele entregou as chaves do reino para a igreja. Aí você pensa, olha o tamanho da responsabilidade que está nas nossas mãos. Você consegue sentir a responsabilidade disso? Ele tem as chaves, mas ele não usa se você não entrar na sua posição para usar. Ele deu o direito para você usar. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e dou a quem quero. Ele disse para Pedro: Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas, e te darei as chaves do reino. Eu lembro uma época, eu estava no grupo de intercessão no monte, ficamos uma longa temporada de 40 dias de jejum e oração no monte acampado. Eu lembro naquela época que eu estava finalizando aquele jejum, eu chamei o pastor Gelson, o pastor Márcio, eles dois, falei: vão comigo lá no arraial da oração, lá no Monte Sete Catiçais. Descemos do acampamento onde nós estávamos, andamos horas e fomos embora andando. De repente eu vi uma pedra, uma rocha bem grande, e o Espírito do Senhor falou para mim assim: vai em cima daquela rocha e ore. Era em torno de 3 horas da tarde. Eu dobrei meu joelho em cima daquela rocha. Quando eu dobrei meus joelhos, eu fechei os meus olhos em estado de segundo.
Eu vi um anjo aparecendo para mim, eu entrei em êxtase, eu entrei na dimensão do meu espírito. Fala, eu tenho que entrar na dimensão do meu espírito. Fala, eu tenho que entrar na dimensão do meu espírito. Um pouquinho que você entra na dimensão do teu espírito, meu filho, você emergiu a sua mente, seu coração, suas emoções, tu pegou a tua alma e jogou lá para dentro. Só um pouquinho, um minuto, tu mergulha para dentro do teu espírito e volta, parece que desapareceu todos os seus problemas assim, ó. Tu zera. É maravilhoso. É incrível o que nós temos aqui dentro. Eu vi um anjo aparecendo para mim. E aquele anjo trazia um livro de ouro. Ele colocava na minha frente, eu via a capa daquele livro. E a capa era os céus. E parecia 3D, ficava assim, movimentando assim, ó. E estava escrito assim na frente, assim, ó, chaves do reino dos céus. Ele entregou para mim. Depois que aquele anjo, muito rápido, ele saiu, eu vi 3 seres do alto escalão do inferno, aparecendo para mim de negros, muito poderosos, com milhões de demônios dentro deles. Eles carregavam milhões de demônios. E eu ouvi as vozes daqueles seres. Eu vi os olhos vermelhos deles na minha frente. E o Espírito do Senhor falou para mim assim: volte correndo para o acampamento e se prepare, porque hoje tu passará uma das maiores guerras da sua vida. Eu chamei o pastor Gelson, o pastor Márcio, falei, vamos embora para o monte agora, vai acontecer algo muito difícil hoje à noite. Parti para o acampamento, cheguei lá, era em torno de 7 horas da noite, eu estava na rede, eram 9 horas da noite, aqueles seres chegaram naquele monte, naquele arraial, eu estava na rede, eu vi os 3 aparecendo para mim na porta do arraial entrando, a morte veio atrás de mim, 3 dos grandes generais do inferno, e quando eles vieram lutar contra mim, era tão forte, era massacrador, aquela dimensão de guerra que eu estava, eu não aguentava, eu não conseguia sair do chão, eu orava, mas parecia que as minhas orações não subiam nem acima de mim, eu clamava, chorava, e eu não tinha mais palavras. De repente era como se passasse dentro de mim todas as minhas iniquidades, minhas dores, todo o meu sofrimento da minha alma, todos os lugares de assolação que eu tinha dentro da minha alma, por um estado de segundos, passaram sobre mim. Eu me senti a pessoa mais incapaz do mundo, eu me senti a pessoa mais derrotada do mundo, eu queria morrer naquele momento, era como se desabasse sobre mim toda a minha incapacidade, toda a minha inutilidade humana, e de repente eu vi um trono, de uma mulher vestida de escarlate, tipo aquele filme, tinha uma capa que parecia Malévola, um trono igualzinho aquilo lá, só que o trono era feito de uma estrutura muito resistente, e aquela mulher vestida daquele azul era a rainha dos céus. Alguma coisa muito grande tinha sido entregue a mim, que eu não tinha nem maturidade para aquilo que eu estava vendo, era terrível o que estava sobre mim, e naquele exato momento eu falei, Deus, eu vou morrer, eu não aguento isso, me mata. Eu ficava no chão totalmente mudo, de repente, minha equipe estava intercedendo, mas somente 2 pessoas ali, conseguiram sobressair, porque o resto dormiram no chão assim de barro, dormiam, eles não aguentavam ficar de pé, só 2 pessoas viram o que estava acontecendo, a pastora Rosana, minha mãe, e o pastor André, era um amigo que ficava do monte, era um homem bom na oração, era um homem muito forte na oração, na intercessão, os únicos 2 que aguentaram naquele dia ficar de pé diante daquela guerra espiritual, o espírito do pastor André, eu no chão, o espírito dele aparecia para mim, pastor Robson, posso fazer assim para mim? Eu fazia assim, pode. A minha carne, a minha alma paralisada, mas o meu espírito estava de pé, estava ali, o meu anjo estava diante de mim. Daqui a pouco aparecia minha mãe, pastor Robson, posso? Pode. Daqui a pouco Deus tomou eles de tanto poder na intercessão, mas tanto poder, que eles viram os demônios. O pastor Robson, o pastor André que estava lá falava assim,
Apóstolo, são 3 seres de capa preta, olhos vermelhos. Quanto mais eu bato nele, parece que milhares de demônios saem diante deles. Eu falava, continue batendo, continue batendo. Aí eu falava, Robson, eu vejo o trono da rainha dos céus. Batam no trono, batam. Eles lutavam, era muito anjos ajudando eles ali. Era muitos anjos. E quanto mais eles intercediam, lutavam, eu fui recebendo a força. Aquela dor, aquelas acusações que havia dentro de mim, complexos que havia dentro de mim, falta de paternidade, rejeição, iniquidades, tudo que estava ali sobre mim, caiu tudo sobre minutos sobre mim. Começou a sair de mim. Eu comecei a levantar do chão. De repente eu vi um grande arcanjo no céu, com uma espada imensa no céu. Eu vi um ser, que eles eram maiores do que a cidade, o anjo era maior do que a cidade inteira do Rio de Janeiro. Os principados que ele lutava era maior do que o Rio de Janeiro inteiro. E a espada parecia que era câmera lenta, mas não era. É porque era muito grande. E faz assim, ó. Bum. Eu vi aquilo, eu vi aquela dimensão. Agora tu imagina, dias em jejum, consagração, carregado de horas e horas de intercessão e oração pelo avivamento por igreja, pela igreja do Senhor, orando, sacrificando. Você imagina a dimensão que estava aquele lugar, a loucura que estava naquele lugar. E de repente, quando eu vi aquele grande arcanjo lutando, lutar contra aqueles demônios, aquele trono começou a rachar da rainha dos céus. E o pastor André, ele batia muito, a pastora Rosana intercedia muito, mas era uma briga muito grande. Depois que aquela atmosfera, quando aqueles seres começaram a ir embora, a atmosfera mudou completamente. A pastora Rosana veio profetizar que o anjo estava vindo com um manto sobre mim. E naquele exato momento, desceu-se uma unção sobre mim tão grandiosa. Eu explodi do chão, fui tomado. E quando eu começava a dançar no espírito, eu rolava no chão, eu não sentia pedra, eu não sentia nada, eu só sentia o poder de Deus tomando toda a minha natureza humana, meu corpo físico, a minha alma, o meu espírito, meu corpo parecia que meus ossos explodiam de tanta força que aquele anjo desceu para me dar. Naquele dia, a profeta Rosana pegou e falou assim: pastor Robson, meu filho, eu não tenho essa autoridade de consagrar você apóstolo, mas te diz o Senhor, você será levantado como apóstolo, e o que você está recebendo hoje é um manto apostólico na sua vida. E ela não tinha nem consciência dessas coisas, eu nem aceitava essa questão de ser apóstolo, eu era ignorante a esse respeito, embora era um homem de muitas revelações, eu não tinha revelação apostólica. Daquele dia em diante, eles me ungiram e profetizaram sobre a minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo daquele dia em diante. Eu lembro que uma das experiências, quando eu estava em oração no monte, eu vi uma grande porta imensa, era gigante. Aquela porta, eu acho que ela tinha mais de 200 metros de altura, muito mais. Ela era de ouro. E eu começava bem pequenininho lá embaixo, empurrar aquele portão imenso, assim. Eu empurrando, para fechar. Só que lá em cima tinha um anjo imenso, que é ele que empurrava com a mão lá em cima. E eu vi fechando aquilo assim, ó. Bom. Depois eu vi um abismo, muitos demônios que me perseguiram desde a minha adolescência, desde que eu estava no meio da minha mãe. Vários demônios, espíritos geracionais que me assolavam, me roubavam a minha vida, tentavam destruir a minha vida, me perseguiam, que não deixavam dormir. Espíritos terrenos, potestades, espíritos sorrateiros, eles eram sugados para dentro daquele buraco negro. E de repente, eu fui levado para uma outra dimensão. Eu vi uma grande feiticeira. E ela falava: eu sei quem você é, Robson Martins. De agora em diante, a sua luta será contra nós. Nossos terreiros, nossos centros de feitiçaria se levantarão contra você. Dali em diante, a minha luta espiritual, ela foi para outra dimensão. Passei 2 anos de sofrimento por causa disso. Comecei a lutar contra os espíritos dos bruxos, feiticeiros, magos, da bruxaria de alto nível de escalão de bruxaria. Eu era levado em centros de espírito, no mundo espiritual, por feitiçaria, magia negra, coisas terríveis. Eu via eles derramando
barris de sangue de criança e de pessoas. Eu vi aqueles grandes feiticeiros vestidos de negro, com chifres na cabeça, que eles colocavam. Eles ficavam manipulando aquelas magias para destruir os ungidos e mandavam aquilo contra mim. Enquanto nós estamos dormindo na intercessão, os filhos de Satanás, a bruxaria, está com um exército de intercessores de Satanás, que estão lutando contra nossas vidas, contra a sua vida, se você não sabe. Enquanto você está omitindo a sua intercessão, tem bruxos lutando para que você nunca alcance o que Deus tem para você, para te paralisar e tentar destruir a sua vida. Se você não sabe, nós estamos numa guerra contra o reino das trevas. Os filhos de Satanás estão muito bem colocados nesse globo terrestre, e nós temos que estar muito bem posicionados nas regiões altas, para combater contra eles, da glória de Jesus Cristo, para lutar contra o espírito de bruxaria, feitiçaria, satanismo. Os intercessores têm que ter vestes de autoridade, para ter acesso ao terceiro céu, acima dos principados. É a única maneira de abater bruxaria, é quem tem acesso ao trono da glória de Jesus Cristo. Isso, irmão, não é uma coisa meramente religiosa, não é só porque você ora para estar diante do trono da graça, é um direito que você conquista através de sacrifícios pessoais, abnegação pessoal, justiça pessoal, que você vai gerando, vai intercedendo, tu vai recebendo o teu acesso por direito. Será que tem alguém aqui recebendo, irmão? Será que essa pregação vai valer a pena aqui? Você não acha que se hoje eu pudesse parar, levar toda essa igreja para o monte, você não levaria? Levaria. Muitas coisas que você estão sendo fundamentadas aqui embaixo, sendo tratadas aqui dentro, Deus só vai completar na tua vida quando você se entregar ao seu verdadeiro desígnio. Quando você fala: Senhor, eu me lanço sem volta para mim, me toma como um dos seus, para ser parte do exército que vai acompanhar o grande avivamento, a colheita dos últimos dias. Viver uma vida vazia da oração é inútil, ser cristão dentro da igreja, por associação, mentalmente, racionalmente, é inútil. Nós estamos aqui com uma missão, e você precisa ser batizado com o Espírito Santo, você precisa conhecer o dom da salvação na sua vida, porque nós produzimos a nossa própria salvação por meio de oração. Só garantimos a nossa salvação e santificação se nós oramos. Quem não ora peca, irmão, vive no pecado. Jesus, ele deixou isso no livro de Lucas: vigiai em todo o tempo orando, para que essas coisas não vos tome, glutonaria, prostituição, orgias, etc. Vigiai, pois, todo o tempo em oração, para que o grande dia, aquele grande dia, não venha como um laço sobre vocês, que virá sobre a humanidade. Fala: quando eu estou orando, eu estou me santificando. Fala: quem ora, deixa de pecar. Quem deixa de orar, continua pecando. A intercessão é a forma mais perfeita de oração, no sentido que ela é a oração de Cristo no seu trono. A intercessão é uma das formas mais perfeitas de oração, porque ela está ligada intimamente ao coração de Cristo, no trono dele em intercessão. Está totalmente ligada ao que ele é por natureza, da glória de Jesus Cristo. Deus planeja usar orações ungidas do seu povo para empreender guerras nas regiões celestiais, para demolir e destruir fortalezas do inimigo que estão mantendo na escravidão grupos inteiros de pessoas, cidades e nações. Quando nós estamos entrando como um exército, fala unidade de intercessão. Um intercessor já faz um estrago no inferno. Imagine uma igreja unida em intercessão. Sabe tudo que o diabo quer que aconteça entre vocês aqui dentro da igreja? Afastar vocês um do outro na intercessão, desunir vocês por questões pessoais. Quando você é amarrado às suas questões pessoais, você se desune ao propósito de Cristo aqui dentro. Quando a igreja está amarrada ao propósito de Cristo, nós vamos lutar pela mesma causa. Por isso que nós temos que fazer de todo esse ministério
uma única causa: a causa de Cristo. Levantar homens e mulheres, jovens e crianças responsáveis com uma vida voltada ao propósito central do porquê nós estamos aqui. Eu não estou aqui para pregar bonito ou eloquente para você. Eu estou aqui para ser um despertador na sua vida, que vai tocar cada vez mais alto no teu ouvido até você despertar e acordar, porque chegou o teu tempo de produzir frutos. Frutos! Quando o Senhor voltar e falar assim: cadê o seu fruto? Quantos anos o Senhor vem até você? Cadê o seu fruto? A árvore que estava prestes a ser podada, arrancada da terra, veio um intercessor e fala: calma, deixa mais um ano, deixa ela ouvir mais pregação, deixa ela receber mais um pouco de intercessão, antes de ela ser cortada. Caso não produza fruto, aí se arranca, porque ela ocupa espaço inutilmente, é inútil. Quem fala é a Bíblia, não sou eu, é o Senhor. Sabe que Deus está falando com ele essa palavra para mim, para você aqui dentro? Todos nós temos um tempo medido de graça no mundo espiritual. Pessoas que ficam dentro de um lugar onde a verdade é impressa sobre a vida dela, onde nós estamos adubando ela com orações, onde estamos protegendo ela com as nossas intercessões, onde elas estão recebendo valores, verdade, justiça, ensinada, protegida, e elas não valorizam esse favor, correspondendo com a sua própria entrega. Ela vai chegar um tempo que vai ser cortada. O Senhor tira, está ocupando espaço de outra pessoa. Você pode ver, sai um, entra outro. Sempre é assim. Nunca para. Você não pode ocupar espaço inútil no reino de Deus. Satanás, ele tem um tempo que ele vem contra a vida da pessoa para peneirar ela na terra. E se ela não estiver alicerçada e produzindo fruto, ela vai com todo o outro bonde que vai se afastando da igreja. Por isso que as pessoas estão caindo tão rápido. Sabe por quê? Não estão correspondendo o favor da salvação. Não estão andando dignamente de acordo com a vocação que nós somos chamados. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Andem dignamente de acordo com a vocação celestial da glória a Jesus Cristo. Da glória! Mas a geração que nós estamos pregando se ofende por qualquer coisa. Sabe por quê? Fala, por quê? Elas foram mimadas nos berços gospels dessa vida. Ficaram dando muito naninhas para elas. Enquanto tem muito ministro colocando as pessoas para dormir com seus sermões da igreja, os céus está gritando: acorda, igreja, desperta, igreja, acorda, igreja, desperta, igreja, a trombeta vai tocar, aí vem o noivo, acorda, igreja, acordem, desperta. Até quando Deus vai falar nesse altar de oração e você não vai viver uma vida de oração? Isso vai ser aquele que só entra na água no tornozelo? O anjo está te chamando: vem, vem, vem. Quem está com água no tornozelo tem tempo de voltar para trás. Mas depois que Ezequiel entrou num rio, meu filho, ele falou que não dava mais para passar, ó. O rio tomou ele. Igual a maré, vai entrando para dentro da praia para você ver. A maré começa a te puxar. Você chega a um ponto que você não consegue mais voltar. Assim é a presença e a revelação de Deus. Ele vai te tomando na revelação dele. Ele te dá mais dele para você, ele te toma mais de você para ele. Da glória a Jesus. Ele vai te puxando, até que a sua vida se converja em uma vida santa, unida ao cabeça que é Cristo, com todas as juntas e medulas unificadas no teu coração, na tua alma. Aleluia. Um cristão santo. A única maneira de preservarmos a santidade nesses últimos dias de grande iniquidade e tentações terríveis é lutando na oração. Da glória a Jesus Cristo. Da glória a Jesus Cristo. André Murray foi um dos grandes avivalistas do século XVI. Ele diz assim, ó: a intercessão é para ser a maior ligação entre os céus e a terra. A intercessão do Filho
inicia-se sobre a terra, continuou no céu, e é levada à frente pelo seu povo remido sobre a terra, trará grande transformação poderosa para a geração. A intercessão vai além de oração e petição para Deus, além de pedir Deus para suprir necessidades das pessoas ou nossas. Ela envolve uma súplica ardente em favor dos outros. Frequentemente ela também envolve choro, dor de parto, gemidos do espírito e grande batalha espiritual. Há momentos que eu estou tomado da unção de intercessão, que eu não estou chorando, não estou tendo gemido de parto, não tem nada disso. Só guerra. Demônios, sai da vida dessa pessoa, para fora, Satanás. O diabo vem resistir o meu espírito que está lutando por outra pessoa para que ela seja salva. Quem está entendendo a glória de Deus aí? Quem está entendendo a glória de Deus aí? Olha uma experiência, eu estava em Brasília, orando no púlpito em Brasília, intercedendo. De repente, Deus me leva em espírito para dentro de uma dimensão. Eu via dentro do carro duas pessoas que eu intercedo. O espírito delas era como se elas fossem dentro de um túnel, de uma dimensão fictícia que elas viviam. Elas eram puxadas daquele lugar, e chegava tipo daquele carro do tempo, e batia numa parede. Aí eu chegava na porta em espírito, falava para eles assim: bem-vindos, vem. Eu puxava os dois para fora. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, simplesmente, essas pessoas ficaram conectadas a mim. Simplesmente Deus colocou elas na minha frente, para me orar e impor as mãos sobre ela e quebrar julgos de demônios, que estavam amarrando elas na carne e no pecado. Só para você entender o poder da intercessão. Fala: quando eu intercedo. Fala: quando eu intercedo, o Senhor me dá habilidades. Há intercessor que a sua maior habilidade é suas lágrimas. Há intercessor que tem um coração de dor, que dói. A sua maior espada são suas lágrimas, seus choros. Há intercessores que a sua maior espada é a dimensão do espírito que ele anda. São pessoas que andam dentro do inferno. São pessoas que vão lá nos portais do inferno, dentro de prisões profundas, de abismo profundo. Ele chama a existência, a salvação daquelas almas amarradas por tronos e principados. Há intercessores dimensionais. Eles entram nos lugares espirituais. Mas a diferença entre um e outro está somente na sua operação. Mas tanto um como o outro são grandes diante de Deus. Dá glória a Jesus Cristo. Dá glória. Você quer ouvir mais um pouquinho ou quer que eu pare? O intercessor é capaz de suplicar com eficácia, porque ele se dá pela vida de outros. Fala: princípio da eficácia, do sucesso do intercessor é a sua doação. Ele sabe se dar. Simplesmente é o seu dom. Mas não é um dom do Espírito Santo, é um dom adquirido por joelho no chão, por compromisso de obediência e se colocar na posição que Cristo está por nós como nosso intercessor. Dá glória a Jesus Cristo. Não espera Deus vir e te ungir como dom de intercessor. Meu filho, isso nasce com súplicas. Tudo tem seu início. Ninguém começa grande no mundo espiritual, começamos de baixo para cima. Dá glória a Jesus Cristo. Dá glória. São pessoas que deixou de lado seus interesses pessoais, abandonou suas vaidades pessoais e se entregou uma vida santa para que ela tenha autoridade para interceder por outros. Fala: o intercessor é aquele que abandona seus interesses pessoais em prol dos interesses de Deus. Fala: glória a Jesus Cristo. O ministério de intercessão envolve ajuntar-se a Jesus Cristo em intercessão ao trono da sua graça, por meio das nossas intercessões que flui do trono para o mundo através de nós. Escute isso aqui agora. Muitos intercessores
como já falei, estão se divorciando da oração, estão abandonando sua posição de sentinela, simplesmente pelo fato das distrações dos últimos dias. Fala, a igreja brasileira está distraída, está trabalhando demais. Fala, está trabalhando demais. Marta, Marta, Marta. Muito preocupado com seus afazeres. Marta, Marta, Marta. Você quer produzir na carne, mas está se esquecendo de se assentar primeiro no espírito. Quem não se assenta para ouvir a voz do coração de Deus, não pode se levantar para fazer nada em nome de Deus. Quem não chora o mínimo no altar, não é digno de subir em cima do altar. Nós temos que colocar em todos os nossos departamentos gemidos de intercessores. É departamento de criança? Assuma a tua responsabilidade por interceder pelas crianças, não só do ministério, mas pelas que nós queremos alcançar nas nações. São os levitas? Assuma a responsabilidade de interceder para que as pessoas recebam um espírito de adoração sobre elas. Assuma a responsabilidade de interceder para que Deus visite elas por meio da adoração. Quando nós estamos na adoração, temos que estar em espírito de intercessão, porque é um dos maiores meios de abrir os céus a favor daqueles que não estão diante de Deus em joelho em oração. Fala glória a Jesus Cristo. Fala glória a Jesus Cristo. Quanto mais claro um cristão ele ver a Deus, fala, quanto mais claro uma pessoa vê a Deus, maior será a sua vida de oração. Fala, maior será a sua entrega na intercessão. Os maiores abridores de caminho para a salvação da humanidade são os intercessores. Evangelização sem intercessão é uma perda de tempo. Jesus, ele se comprometeu em primeiro mostrar aos seus discípulos a sua vida pessoal, para que eles extraíssem o seu modelo de intercessor, o seu modelo de justiça, a sua forma de evangelizar, para que os discípulos pegassem esse modelo e levassem adiante. Então nós no evangelismo temos que ser primeiros eficazes na intercessão antes de partirmos para a evangelização. Então meu conselho para você que vai se envolver com o departamento de evangelismo, ou se você está na frente de evangelismo, que é o pastor Jadson, com outros pastores aqui, não ouse sair de casa se você não chorar por almas e interceder. Você está abrindo brecha para o diabo apontar para você a espada dele contra a sua vida. Não vai encarar o diabo na rua se você não encarou primeiro nas regiões celestiais. Amarra ele primeiro em cima na intercessão, depois você está livre para pregar para a pessoa aqui embaixo. Não vai para um hospital orar para os enfermos só porque você tem um dom de cura. Meu filho, ele tem que ter autoridade de intercessor. Pregar dentro da igreja, ministrar dentro da igreja, a gente pode fluir na unção nos dons, mas pregar lá fora tem que fluir com autoridade. É ordenar, comandar. Lá fora, meu filho, usa autoridade de fé. E por isso nós temos que gerar isso antes em orações intensivas, intercessões intensivas, para que sejamos frutíferos em tudo que nós vamos fazer para o reino de Deus. As igrejas estão substituindo o poder da intercessão pelo poder do marketing. Estão usando as estratégias de publicidade em vez de usar estratégias de intercessão. Estão priorizando estratégia de evangelismo, que é bom, mas estratégia de evangelismo sem o poder da oração é fraca, é genérico, é superficial, é almático, é racional, não tem poder para paralisar principado e potestade. Você quer ver um dia? Eu lembro esse dia o pastor Eudes estava no Rio de Janeiro, estava lá em casa. Nós estávamos sentados conversando. Eu esqueci mais quem estava comigo aquele dia. Do nada, estava no recreio. Falei, pastor Eudes, vamos embora agora
evangelizar lá na praça de Mesquita, na praça do Rock. Vamos partir para Mesquita agora, apóstolo, agora, entra no carro. Aí na época acho que estava o pastor Tiago aqui, mas não sei quem que eu liguei, acho que o pastor Douglas foi, não foi? Liguei para todo mundo, vocês querem evangelizar? Vamos embora lá na praça agora, diante de Mesquita, me encontra lá. Chegamos lá, se encontramos. Eu no meio do caminho, na Avenida Brasil, estou acelerado, correndo para ir para lá, eu vejo um homem passando de bicicleta, eu paro o carro, dou uma ré, chamo o cara para a bicicleta, eu desci do carro, eu falei, eu estava passando aqui, Deus mandou eu descer desse carro e te falar uma coisa, homem. Eu comecei a evangelizar para aquele homem ficou tão impactado. Imagina um cara descer de um carro na Avenida Brasil, que estava varado, dar uma ré, mandar o cara parar da bicicleta, descer e eu pregar uma palavra de salvação para aquele homem, o homem agradecer por aquela palavra, montar no carro e ir embora. Imagine como é que não marca a vida de uma pessoa dessa. Sabe quando nós geramos grande poder na evangelização? Começa a pedir em intercessão e oração, amor por almas. Fala, Deus, destrava o meu lado evangelístico, me dá paixão por almas, me dá ousadia. Só ora, vai orando, vai gerando. Daqui a pouco você está andando na rua, tu não aguenta, é mais automatizado do que pensado, tu simplesmente pula na alma da pessoa. É maravilhoso. Deus te puxa para a pessoa. No último culto que eu saí daqui, peguei e fui para Três Rios, parei no posto, o rapaz está carregando, rapaz, mas queimou tanto quando eu olhei aquele rapaz, carregando lá o carro lá do posto, eu falando com o bispo Alex no telefone, eu parei e falei, senhor, moço, tem algo para te falar, cara. Quando você fala do coração ardente, já era, não tem quem não vai ouvir, irmão. Comecei a pregar para ele profundamente, ele ouvindo um funkzinho, alguma coisa lá, ele, meu Deus, muito obrigado, cara, muito obrigado. E eu comecei a apontar para ele, pregar fortemente, veementemente. Um evangelista, meu irmão, tem que ser tão eficaz, que você tem que olhar com toda a convicção, cheio do Espírito de Deus, com paixão pelaquela alma, e falar o ponto que vai penetrar nas camadas da incredulidade, vai abrir os corações feridos, você vai acessar a alma dela, e vai falar através da voz do Espírito, para dentro de uma alma perdida. Dá glória a Jesus, dá glória a Jesus. Rahasata capracito como sindalabacaia. Ore em línguas. Irmãos, esse culto, a pregação de hoje é uma aula para vocês aqui. O evangelho só pode ser expandido sobre a terra através de grande intercessão. Tu pode pegar $1 bilhão, investir para evangelizar a África, vai ser tudo jogado como água no chão depois. Mas pega esse dinheiro e dá na mão de intercessores, um ministério que ora. Dá $1 milhão para um ministério que ora. Vai se converter 1 milhão de salvação de almas. Dá glória a Jesus. Fala, a frutificação da missão e da evangelização é o mantimento através da intercessão. Mantemos almas sendo salvas através da intercessão. Quem tem orado pelas almas no Nordeste? É isso aí. Aquelas almas que foram alcançadas lá, que citaram Jesus, a única forma hoje é interceder por elas. Até que vamos chegar e implantar um ministério pastoral para apacentar elas, para auxiliar na salvação delas. E nunca também vai substituir a intercessão da glória de Jesus. Quem recebe essa palavra da glória a Deus? Agora presta atenção nisso aqui, ó. Toda a capacidade pessoal e esforço humano, quando falamos sem vida de oração, quando continuamos pregando, evangelizando, sem o poder da intercessão, nunca vai produzir libertação e transformação. Mas escute o que eu quero falar para você. A unidade de intercessão vai produzir uma força esmagadora, força esmagadora, contra os poderes do inferno, para trazer rompimento, na liberação do reino de Deus. Quando nós saímos em grupo para ir para o Nordeste, nossas orações unificadas, intercessões estratégicas, horários de intercessão por salvação de alma,
trazia uma força esmagadora na área do evangelismo e dos milagres. Quanto mais forte se tornavam minhas intercessões do povo, maior era o impacto no dia seguinte de salvação de almas. Quem esteve comigo no Nordeste ano passado, em novembro? A última missão. Qual o segredo maior de tudo aquilo ali? É a intercessão. Deus nos dá um manto que nos respalda a nossa intercessão, que faz as nossas intercessões ter acesso a anjos para trazer grande salvação de almas. Mas isso não começou ali. Começou-se anos atrás. As únicas orações curtas que são respaldadas no mundo espiritual, que podem ser ouvidas por Deus, são aquelas que antes prevaleceram numa luta acirrada com Deus em orações. Batalhas de orações, horas de orações, gera autoridade e poder, que mesmo que eu falo curtas palavras, mas são palavras cheias do poder da comunhão com a oração, da glória a Jesus, da glória a Jesus. Uma coisa que eu admiro, uma palavra que William Seymour fala, se você, não foi Charles Spurgeon que falou essa palavra, não, foi William Seymour, William Seymour fala assim, se você me dá 2 horas para me pregar na sua igreja, eu já estou pronto. Se você me der 1 hora, eu preciso de 15 dias. Acho que é basicamente por esse caminho aí. Se você me dá meia hora para pregar, eu preciso de um pouco mais de 15 dias para me preparar, 20 dias. Se você me dá 5 minutos para pregar, eu preciso de 1 mês para me preparar. Em oração. Vocês estão entendendo? O pregador pode pregar 5 minutos. Eu posso pregar 5 minutos para você. Você quer que o meu tempo aqui seja curto na pregação? Me deixa fora do instituto 1 mês. Eu vou vir 5 minutos aqui, vai ser o suficiente para você também aqui dentro. Por que eu tenho essa audácia de falar isso? Porque eu sei o que é uma vida de oração. Eu sei o poder que é nisso. Já cheguei em ministério para ministrar, que eu não conseguia nem pregar, só de subir no altar, de tão carregado de poder que eu já estava. Deus falava para mim assim, libere agora. Eu já mandava a igreja toda, irmãos, se prepare agora com o mover do Espírito aqui. E minutos, a nuvem da glória do Espírito descia naquela igreja, tomava aquele lugar. Quando nós estamos sobrecarregados, e a única sobrecarga boa que você pode ter na sua vida é de oração. Agora os seus problemas, suas necessidades, lança fora. Ele fala, lança fora, você é jugo pesado. Agora ser carregado de oração, de intercessão, é jugo leve, suave. É maravilhoso, da glória a Jesus. Fala, completitude da vida espiritual está enquanto eu me entrego em favor do reino de Deus. Você nunca será um cristão pleno e maduro e completo, e nunca entenderá o que é completitude pessoal e espiritual, se você ainda não se entregou em favor do reino de Deus, pelas almas, em prol de almas, da glória a Jesus Cristo. Paulo, ele entendia o poder da unidade da intercessão, e eu faço um convite para você, estou encerrando, tá? Calma aí, você já vai para tua casa comer, só tem um negócio para te falar, 1 mais 10, Paulo entendia o poder da unidade da igreja. Fala, uma igreja que ora. Ele entendia tanto sobre o poder da intercessão, que ele, por ser um dos maiores apóstolos de todas as eras, e creio que para mim que nunca terá um tão ilustre como o apóstolo Paulo, ele pedia humildemente, deixando a sua posição de autoridade apostólica, deixando a sua honra como homem de Deus e como um simples servo de Deus, ore por mim, intercedam por mim, para que me seja aberta a porta da palavra. Efésios capítulo 6, versículo 19, orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja me concedido o poder da mensagem, a fim de que decididamente possa revelar o mistério do Evangelho da glória. Vou dar a dica para o pessoal do Ministério de Evangelismo, hein?
vai sair para o evangelismo, seja humilde, manda lá a mensagem no tabernáculo, pastora Rosana, pastor Bispo Dogo, pede aí para o pessoal orar pela gente, estamos partindo para o evangelismo agora. Se tiver 2 ou 3 lá de intercessão, está dando cobertura já, manda fogo, Senhor, para que eles sejam destemidos, para que quando a boca deles abrir, Senhor, vai sair espada de 2 gumes, vai penetrar na alma dos incrédulos, vai arrancar a carnalidade dos capetas, não pode suportar de pé, e nós vamos ganhar almas para Jesus, aleluia. Às vezes eu falo, Deus me toma, Jesus. Você sabe o quanto me dói, quanto me padece, quanto eu sofro, por causa das outras áreas do ministério, para mim, que me impedem de estar 100% no evangelismo, que elas fazem parte do dom apostólico. Você sabia que eu oro a Deus, pedindo a Deus as minhas oportunidades? Pergunta para o pastor Jatos, o que eu perguntei para ele hoje? Pedi para ele, faz a agenda evangelística e coloca na agenda, hein? Eu falei, vê a minha agenda lá, me coloca na agenda que eu quero ir para dentro. Eu preciso evangelizar. Eu preciso evangelizar. É minha completitude, faz parte da glória de Jesus. Da glória. Vamos lá. A unidade de intercessão, fala, unidade de intercessão. Por isso que nós temos que velar pela uma saúde espiritual no lado de compromisso, de respeito entre uns e os outros e comunhão entre os ministérios aqui dentro. Quanto mais unidos nós nos tornamos, mais poderosos nos tornamos na intercessão. A nossa intercessão só ganha a força e o poder de ação de anjos e do próprio Espírito de Cristo quando há corações unidos, entrelaçados, que amam, respeitam um ao outro e que lutem pela mesma causa do Evangelho da glória a Jesus Cristo. E concluindo com isso aqui, já vou deixar uma deixa aí para você, que eu ainda tenho que pregar mais meia hora para você, desculpa. Eu tenho algo para te falar. Eu fiz um convite para todos os homens, só para os homens. 3 dias de jejum hoje, meia-noite, nós vamos entrar na água. 3 dias de jejum, vamos interceder junto pelo Zoom. Todo dia, esses 3 dias à meia-noite pelo Zoom, e vamos clamar pelas nossas famílias, pelo nosso ministério, pelas empresas, pelos negócios, pela vida financeira, pela saúde da igreja, para lançarmos mais proteção sobre a família e o nosso ministério. Amém, amém? Já fiz o convite, o link está liberado, o pessoal está entrando no grupo lá já dos 3 dias de jejum. Se você quiser entrar com a gente, você pode entrar, mergulha junto, meu filho. Amém? Serão 3 dias somente para os homens, tá? Depois as mulheres fazem de vocês. São 3 dias que nós vamos estar entrando de jejum intensivo, tá? Quarta, quinta e sexta. Nós vamos estar em intercessão, através de jejuns e oração, por todo o ministério, para que haja prosperidade sobre todo o ministério, para que venhamos paralisar os carros de Satanás, da glória a Jesus Cristo. Colossenses capítulo 4, versículo 2, assim, perseverai na oração, vigiando isso com ação de graças, rogai ao mesmo tempo, de igual maneira, por vós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pela qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente, como me cumpre fazer. Então já está mais um segredo para você interceder pelo apóstolo, pelos ministros da casa. Ore para que o ministério da palavra se propague, para que eu consiga pregar para as pessoas, para que os ministros preguem para as pessoas, para que venhamos alcançar novos campos, novos bairros, novas cidades, através do Evangelho, da glória a Jesus Cristo. Eu deixei a última parte do bolo da intercessão aqui para baixo, para ficar um pouquinho mais forte, mas eu não sei se você tem estômago suficiente para comer. Alguém tem estômago para ingerir a mensagem? Alguém tem estômago para ingerir uma palavra, uma mensagem de Deus para a tua vida? Amém, amém? Escute isso aqui que eu vou falar para você. Moisés sustentava com suas mãos levantadas, decidia o resultado da batalha, as suas intercessões. Enquanto Moisés levantava as suas mãos, o povo vencia a guerra contra os amalequitas. Em Êxodo capítulo 17, versículo 8, eu gostaria que vocês lessem agora no telão comigo, para nós dermos os 3 últimos, alguns pontinhos finais aqui bem rápido, para nós colocar a cereja no nosso bolo da mensagem. E acontecia que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim.
Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e de manhã sai para o combate contra Amaleque. E eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Meu Deus do céu, aleluia! Viu o que é o intercessor? Segura o cajado, com as mãos. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens de manhã para sair ao combate contra Amaleque. Vai lá, versículo 10. Fez Josué como Moisés tinha ordenado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto monte da colina. Meu Deus, 3 violentos intercessores. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés abaixava as mãos, cansadas, Amaleque tinha vantagem. Deixa nesse ponto aqui, volta aqui. Um intercessor fazia com que uma nação inteira prevalecesse contra os poderes de Satanás. O próprio Satanás incitou Amaleque a acabar com Israel no deserto. Presta atenção nisso. Você sabe qual era o maior temor do diabo? Qual era o maior temor de Satanás? Por que ele perseguia tanto a nação de Israel? Por causa da semente prometida que viria da mulher, que esmagaria a sua cabeça. Satanás, ele sabia que tinha um homem que veria o quê? A semente de uma mulher. Que um homem, o Altíssimo falou. Se o Altíssimo falou, estava falado. Tu imagina, um arcanjo querubim caído, o que torna Satanás tão poderoso, Lúcifer, porque ele tinha 2 posições no céu, arcanjo e querubim. Agora você imagina, um homem, a semente da mulher que viria, esmagaria a cabeça de Satanás. Com todos os sinais e maravilhas que se manifestavam por intermédio do ministério de Moisés no deserto. Você acha que Satanás não olhava para Moisés e não achava que era Moisés? Ele sempre procurou para saber quem seria o homem que derrubaria ele, que esmagaria a cabeça dele. Moisés era uma das pessoas, figuras, que foram as mais ilustres, que poderia ser ele, o que esmagaria a cabeça de Satanás, mas não era ele. Amaleque foi levantado para mostrar para você que na guerra espiritual o diabo, ele tenta se antecipar, porque Israel não estava preparado para aquela guerra. Israel estava engatinhando na guerra, estava aprendendo a guerrear. Lembre-se, o povo de Israel era um povo agrícola. Porém, Deus tira eles de plantadores para ser guerreiros na guerra no deserto. Conquistadores. É assim quando Deus chama você. Você está no seu escritório, você é uma secretária, você é um entregador de folheto, você limpa carro, você é um frentista, mas quando Ele te chama para ser um guerreiro. Ele te chamou você para guerrar. Se você não conseguir entender isso na sua vida, que se você não partir para dentro da guerra espiritual e levantar a tua espada de oração, você sempre será um pedinte fracassado. Desculpe a palavra que eu vou dizer para você, é para te ofender mesmo, mas é para ofender a tua mente, para ver se ela se converte, para ver se ela acorda. Você vai ser um mendigo no mundo espiritual. Em vez de ser um filho, um rei sacerdote, é um pedinte. O diabo vai lá, está veste de mendigo, ainda não vestiu a veste sacerdotal, porque não sabe orar. Não entende o Deus que serve. Sabe o cristão que o diabo ainda tem mais repúdio, nojo? Um cristão relaxado. Eu já vi o diabo dando esporro em crente, manifestado o demônio e xingar crente. Xingar palavrão mesmo. Você é o que só? Tu vive tua vida assim. Desonra o teu próprio Deus que você serve. Até minha mãe teve experiência do diabo xingar uma das irmãs de oração, quando na época da Assembleia de Deus, foi expulsar o diabo xingar a mulher porque ela era fofoqueira. Vai? Lutar com o diabo sem santidade, sem justiça, meu filho, é passar vergonha. Eu tive uma...
Eu tive uma experiência, cara, isso foi até esquisito falar isso, foi até com a questão da minha sogra na época. Eu buscava muito a Deus naquela época, bem jovenzinho. Aí um dia eu cheguei pro meu sogro, ele estava sentado, seguindo um culto, ele estava sentado na porta da casa dele, e eu olha como me intercedi por salvação de alma na juventude, oh meu Deus do céu, eu colho, acho que até hoje o fruto disso. Aí eu cheguei pro Cláudio assim, eu falei assim, Cláudio, eu estou com uma vontade de expulsar um demônio. Eu nunca tinha expulsado o diabo na minha vida, eu estava bem jovem ainda disso. Eu tinha acabado de estar para o ministério, 6 meses depois tinha conhecido a Monique, comecei a namorar a Monique, que hoje é minha esposa. Falei, Cláudio, eu estou com vontade de expulsar um diabo, um demônio, um diabo. Aí, estava minha sogra lá na frente conversando, estava a Monique, minha sogra, e estava uma irmã conversando. De repente, saíram correndo 2 mulheres, as 2, e a Monique vem correndo. Cláudio, Robson, vai lá na casa da irmã fulana de tal, que até esqueci o nome da irmã, que o diabo está manifestado no marido dela, o negócio está quebrando tudo na casa dela, o negócio está bravo. Vambora, Cláudio, bora. E saiu correndo, e corre. Chegamos no quintal, era tanta opressão naquela casa que era terrível. Aí entrei. Quem estava de frente com o diabo? Minha sogra. Diabo, fica quieto, diabo. E o negócio estava manifestado violentamente. Eu cheguei. Quem ficou de frente com o diabo? O jovenzinho Robson. Falei, é hoje que eu pego esse capeta. Está amarrado, diabo. Tá amarrado. Expulsava o diabo, caía para o chão, levantava o diabo, manifestava. Irmão, eu fiquei 1 hora ali, já estava passando mais de 1 hora, estava cansando. E o negócio, aí era muito diabo, era muita legião, era muito capeta. Eu falei, caraca, é um diabo. E eu não tinha experiência mais, expulso. Aí tem uma hora que caiu no chão, o capeta ficou parado assim, um cara no chão, igual morto. Aí entra minha sogra desajustada, vai entrar no meio da libertação. Ah, diabo, para de palhaçada. Aí bateu no peito do cara. Rapaz, o cara abriu um olho assim, vermelho assim, ó, e pulou no peito dela com um soco, começou a bater na minha sogra. Está amarrado, diabo, agora do chão agora. Aí o diabo parou, minha sogra ficou envergonhada. Falei, tá vendo? Falei que Deus ia te pegar. Aí minha sogra era desajustada. E ela ficou envergonhada. Está amarrado aqui, diabo. Que você pensa que é a capeta? Eu falei, aí Deus falou na hora, Espírito Santo. Pega a blusa e manda colocar uma blusa. Ele estava sem blusa. Eu falei para as filhas, a mulher dele lá, pega a blusa aqui, coloca a blusa nele. O Espírito Santo vai descer nele aqui hoje. Eu falei, o que está pulando ele aqui manifesta na senhora, fica bem oculto na senhora, que era a mulher dele. Manifestou a mulher também, os 2 manifestados. Aí eu falei assim, ó, o que está nele passa para ela. Aí comecei por revelação. Aí começou o manto ficar forte. E comecei a expulsar os diabos dos 2. Quando peguei os 2 juntos, eu falei, o Espírito Santo vai descer sobre esse homem. Eu falei, Espírito Santo, venha sobre ele. Imediatamente a atmosfera mudou completamente aquele quarto. O Espírito Santo desceu naquele homem. Você sabe o que aconteceu com aquele homem? Meia hora contada, porque eu vi naquele dia no relógio, eu vi. Meia hora ele ficou chorando, pedindo, confessando todos os pecados para a mulher, para as filhas e para todos nós que estavam ali dentro. Confessando tudo. Eu prostituí mesmo. Eu peguei o dinheiro do dízimo, comprei maconha. Eu roubei a igreja. Eu fiz isso. Deus me perdoe. Chorava. Tinha 3 filhas. A do meio era uma menininha profeta, que ia para o culto sozinha, independente de pai e de mãe. A menininha tomou a palavra, cheia do poder do Espírito Santo. Irmão, o anjo de Deus tomou a criança. Eu acho que aquela menina tinha uns 18 a 9 anos de idade por ali. Ela falou, irmãos, Deus falou para mim, usou o pastor na igreja que hoje ia libertar meu pai dentro de casa, que o anjo estava vindo na minha casa para libertar meu pai. De repente a menina foi tomada em profecia, começou a dar lugar, as 3 filhas começaram a rodar no poder, e pá, uma coisa mais linda, irmão. E você fica aí sentado só me olhando, as crianças dando lugar no poder. Quero ver quem vai dar lugar no poder aqui de Deus, aqui. Quem vai dançar no poder do Espírito Santo. Ah, meu irmão. E as crianças começaram a rodar no poder, aí ela veio, segurou na minha mão, meu filho, quando segurou foi eu, o Cláudio puxou de joelho na hora, a unção desceu, e a menina começou a profetizar para mim assim, te digo assim, meu servo. Meu Deus, a voz da menina foi uma voz de trovão.
Já era, irmão, eu vi um anjo imenso que estava perto da menina. O Cláudio viu um anjo imenso, falou, meu Deus, o anjo é muito grande. Te digo assim, estou eu hoje te dando autoridade para expulsar demônio. E te coloca e falou assim, tu és ousado e corajoso, estou eu hoje mudando a tua vida. E começou a falar, e te usarei na terra, te levarei para pregar o meu evangelho. Começou a criança a profetizar para mim. Ali foi a minha primeira experiência que eu tive expulsar demônios. E posso falar sobre intercessão? Quanto mais eu intercedia, quando eu deitava na minha cama, chegava do monte de noite, Deus me levava em espírito, ó. Eu entrava dentro de necrotérios, o anjo aparecia para mim e abria aquelas gavetas assim, ó, e falava para mim, intercede por eles, eram tudo mortos. Eu começava a interceder por pessoas dentro daquela gaveta fria. Sabe o que eu queria dizer? Pessoas que já estavam determinadas para morrer, e Deus me levava para interceder. Quando eu estava em intercessão, em transe profético, intercessão é a unção, quando vem, ela nos toma, nós ficamos dentro de um espírito de revelação da intercessão, apareciam nomes para mim assim, uma lista, começava a aparecer meu nome, Rodrigo, João, Pedro, Ricardo, e face de pessoas apareciam, eu começava a interceder, nomes de pessoas que eu nem conhecia. Deus me levava em espírito, eu visitava cidades, lugares que eu nem sei onde era, eu entrava, eu conversava com pessoas, eu orava naquelas dimensões e eu voltava em espírito. Começou as coisas a ficar mais profundas, Deus começou a me levar para dentro do inferno. Um dia, escute o que eu vou falar para vocês sobre o chamado de intercessão. O chamado de intercessão. Quando fui abrir o ministério, eu estava na comunidade, foi o primeiro culto, só tinha meu pai dentro do culto, minha esposa, e acho que mais 2 pessoas, aquele culto minha mãe estava na Assembleia de Deus ainda, era um pedacinho pequenininho dentro de casa, dobrei meu joelho no púlpito a orar, minha esposa do meu lado. Quando eu dobrei o meu joelho, comecei a orar, um anjo imenso desceu e ficou do meu lado, eu vi aquela mão e colocou no meu ombro. Quando o anjo colocou a mão no meu ombro, há um anjo que anda com intercessores, que ele te conecta para dentro das dimensões do mundo espiritual. Eu fui imediatamente conectado com aquele anjo, ele me levou meu espírito em estado de gemidos no espírito. Eu comecei a chorar e a gemer, e sentir dores de parto no meu ventre, eu chorava, fiquei em torno de 1h30 chorando, e de repente o anjo me levou meu espírito em visão. Pum. Primeiro lugar que eu fui, eu estava numa rua, olha o trabalho do intercessor, olha o trabalho do intercessor, olha o seu trabalho na sua vida, o nível de responsabilidade que nós temos aqui. Hoje, quando a gente acabar essa pregação, irmãos, alguns minutos derramados aqui na presença de Deus, irmãos, vale mais do que horas de culto para o reino dos céus. Deus, Ele quer abençoar a adoração, Deus quer derramar muitas bênçãos espirituais em todas as outras áreas que o ministério flui, na cura, no milagre, na profecia, no apostólico, no profético, seja qual for ela. Mas uma coisa Deus me selou minha vida e me ensinou, se eu não honrasse e levasse esse ministério a orar, a ser um ministério de intercessão, eu perderia tempo nessa vida, e nunca veria as maiores manifestações do apostólico, de tudo que eu já vi na minha vida, se não fosse um compromisso com a intercessão. Escute isso aqui, quando eu comecei a orar, o primeiro culto que eu fui abrir, primeiro culto, na igrejinha, lá na comunidade, que na época o meu ministério eu chamava de Ministério Apostólico Santuário de Oração. Aquele anjo colocou a mão em mim e me levou. Eu me vi numa rua escura, tinha um rapaz com uma moto parado no cruzamento, de repente vi um carro em alta velocidade, e quando eu olhava parado, aquele anjo do meu lado, eu vi ele nitidamente do meu lado,
E eu ficava observando o carro. E eu gritava, falei, vai pegar o carro, vai bater. E eu ficava olhando para o anjo, esperando que o anjo fosse e livrasse o rapaz de moto. Porque o rapaz estava parado no cruzamento, o carro veio muito em alta velocidade. E o carro batia na moto, o cara caía morto. Eu começava a gritar, alguém salva esse homem. E eu ficava perguntando, por que o teu anjo não fez nada, Senhor? E eu via aquele anjo parado, sério, todo o tempo, muito sério. E eu ouvi a voz do Espírito falando assim, porque não há ninguém que interceda por aquele homem. Os meus anjos, eles vêm por ordem de oração. E o anjo não fazia nada. De repente fez assim, ó, como se voltasse o filme. Estou falando para vocês disso, que eu nem me lembrava dessa experiência mais. Hoje Deus me trouxe todo dia a memória que eu estou pregando para vocês. De repente, eu vi a mesma cena de novo. E quando o carro já estava vindo muito rápido, eu ouvi a voz do Espírito que falava, interceda para que o anjo livre ele agora. Senhor, por favor, tenha misericórdia desse homem nessa morte, Senhor. Livre ele da morte agora. Ouvi o anjo fazendo assim, o carro chegando perto do anjo, fazia, e tirava, o carro passava. Dali eu já fui levado para outra dimensão. Eu entrei dentro da casa de um casal que frequentava, esses eram as duas pessoas que estavam naquele dia do culto. Era um casal que estava naquele primeiro culto ali, chamado Jéssica e Edmilson. Que eles me acompanharam desde a igrejinha, meu processo, desde que a gente era da Assembleia de Deus. Eu entrei dentro da casa deles em espírito e eu vi o que acontecia com eles. De repente eu vi eles dois, na casa, ela como se estivesse na cozinha, na sala, depois eles conversando, eu via um espírito maligno, fazendo assim, entrando, com uma sombra negra, ia até eles e colocava um espírito de divisão e discórdia entre eles dois, eles começavam a brigar. E quando eles brigavam, o anjo do Senhor falava assim para mim, olha para o teto, eu olhava, em cima deles, tinha muito ouro, vários utensílios de ouro, e o Senhor falava assim para mim, você está vendo isso? Por causa das discórdias, as divisões, a minha igreja tem perdido as riquezas que eu tenho disponível para eles, interceda por eles. E eu começava a interceder, quando eu intercedia, escute bem, eu estava num transe espírito, eu ouvia e via e participava no meu espírito, enquanto a minha carne, a minha alma, o meu ser, estou falando aqui, Robson, aqui, ó, tomado de gemidos e dores no meu ventre, e clamores, e gemidos, eu chorava e gritava, por causa daquela presença gloriosa que estava comigo. Quando eu começava a interceder por eles, um anjo entrava, arrancava aquela sombra negra inteira e fazia... Cada vez que ele falava para mim, ele me levava para uma nova visão. Terceira, ele me levou, eu ficava voando sobre a igreja que a minha mãe frequentava. E a igreja que eu era de pequeno que ela me levava. Eu via a igreja cheia de pessoas, cheia de jovens. Quando eu olhava na porta da igreja, no lugar onde eu estava, eu vi o Senhor Jesus na porta da igreja, e ele não entrava para dentro da igreja. E o Espírito do Senhor falou, venha e vê. No meio dos jovens da igreja, eu começava a ver espírito de fornicação, chocarrice, conversação. As pessoas ficavam sentadas, mas elas não tinham temor a Deus. Quando olhava o ministério, eles eram todos divididos, espírito de religiosidade. E o Espírito do Senhor falava assim para mim, filho, esse é o problema que eu não entro em muitas igrejas. A falta do temor. Ore por eles agora. Quando eu começava a chorar pelaquela igreja, orar pela igreja, para Deus ter misericórdia do pastor daquela igreja, eu vi o Senhor entrando na igreja e começava a andar pelo meio do corredor daquela igreja. Se vocês não sabem, o Senhor tem andado aqui dentro. Ele anda. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, que Ele anda entre os candelabros. Ele é aquele que anda entre os candelabros, entre as igrejas. Ele andava pelas igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele é aquele que sonda os corações e que ele anda e sustenta as 7 estrelas, que simbolizam os 7 tipos de ministérios, os 7 pastores da igreja da Ásia, que são 7 anjos do Senhor.